comigo no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo número 35 até o versículo 43. Você está comigo? Assim diz o texto. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Mas quanto mais o repreendiam, mais ele gritava: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus então parou, mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele então respondeu, Lagoinha: Senhor, Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus então lhe disse: pois veja, a sua fé te salvou. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Você vai me ajudar a pregar. Olhar de profeta, voz de profeta, dedinho de profeta. Você vai apontar para essa pessoa e vai dizer: grite ainda mais alto. Eu acho que você não está entendendo. Os céus não estão te ouvindo. Reaja, solta esse grito entalado na garganta, arranca esse clamor do peito, faz alguma coisa, só não fica em silêncio. Grita ainda mais alto. A história que lemos é muito conhecida. Diria que uma das histórias mais conhecidas em toda a Escritura. Essa história, ela foi contada por Mateus. Essa história, ela foi contada por Marcos. Essa história, ela foi contada por Lucas. Os chamados evangelhos sinóticos. Sinóticos porque carregam uma mesma estrutura de linguagem, ainda que cada um tenha a liberdade por meio do Espírito Santo de imprimir as suas percepções a respeito do mesmo caso. Ainda que cada um tenha a liberdade por meio do Espírito Santo de imprimir as suas sensações a respeito do mesmo caso. Essa história, contada por Mateus, por exemplo, vai dizer que havia 2 cegos. Diferentemente de Marcos, que diz que havia um e que essa história aconteceu em Jericó. Diferentemente do evangelista Lucas, que disse que aconteceu perto de Jericó, próximo a Jericó. Lagoinha, eu fico a me perguntar como seria se o povo de Deus respeitasse o outro na sua diferença e não buscasse o caminho da padronização. Vou começar, não comecei ainda. Entendesse que aquilo que nos distingue, na verdade nos completa.
aquilo que aparentemente é diferente, na verdade nos solidifica. Entendesse que em meio à diferença existe unidade. Naquilo que um silencia, o outro revela. Dito isto, o título do texto dessa noite se chama A Cura do Cego de Jericó. Acontece, você ainda está comigo? Acontece que o encontro desse cego com Jesus, segundo o texto que nós acabamos de ler, eu vou ser extremamente fiel ao texto, não aconteceu em Jericó, mas perto de Jericó. Não aconteceu em Jericó, mas próximo a Jericó. Não foi em Jericó que o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Como também não foi em Jericó que Jesus mandou chamá-lo. Como também não foi em Jericó que Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Como também não foi em Jericó que o cego disse: eu quero ver. Como também não foi em Jericó que Jesus disse: veja, a tua fé te salvou. Mas na verdade foi perto de Jericó, foi próximo a Jericó. E você há de concordar comigo, pega, que uma coisa é ser fora, outra coisa é ser em. Uma coisa é ser do lado de fora, outra coisa é ser do lado de dentro. Eu posso começar a pregar? Olha para mim. A condição geográfica desse cego, desse homem, era de estar perto, mas não de estar em. Até o momento que ele se encontra com Jesus e deixa de estar em e vai para. Até então, este homem, a essa altura, ouvia o barulho das pessoas passando para Jericó. Até então, a essa altura, este homem ouvia os boatos sobre Jericó. Até essa altura, esse homem ouvia por intermédio de outros as notícias, o clima, o cheiro de Jericó, mas nunca tinha colocado os dois pés em Jericó. Até o dia que esse homem se encontra com Jesus. Só a partir do encontro ele deixa de estar fora e passa a ir para dentro. Deixa de estar perto e agora vai para dentro. Eu já estou começando a pregar. Deixa de estar próximo e agora ele está em. Posso começar a pregar? Porque eu ainda não comecei, eu vou começar. Não comecei não, eu vou começar. Olha para mim no nome de Jesus. O encontro com Jesus na tua vida vai te tirar dessa condição de estar perto e te colocar na condição de estar lá. Hoje acaba o quase na tua vida, acaba o perto na tua vida, acaba o próximo na tua vida, acaba o mais ou menos na tua vida. Hoje você coloca os dois pés, entra por inteiro, desfruta por completo, acessa, ingressa, lança, avança, alcança. Antes você ouvia, agora você entra. Antes você via, agora você acessa. Antes você sabia, agora você toca. Jesus está passando e está te tirando, te arrancando da geografia do quase e te colocando na geografia do em. Oh, meu Deus! Lagoinha, isso aqui não é jogo de palavras. Isso aqui é a palavra profética sendo trazida, sendo revelada. Olha para mim no nome de Jesus. O quase não te pertence mais.
O próximo não te pertence mais. O perto não te pertence mais. O mais ou menos não te pertence mais. Jesus está passando e você vai entrar com ele em Jericó. Jesus está passando e você vai com ele para Jerusalém. Meu Deus! Posso continuar nesse mistério? Tem pessoas que estão aqui e estão perto, muito perto, mas não conseguem entrar. Tem pessoas que estão aqui e estão perto, mas não conseguem colocar os 2 pés na terra da provisão. Tem pessoas que estão aqui, estão perto, mas não conseguem colocar os 2 pés na terra do milagre. Tem pessoas que estão aqui, estão até perto, muito perto, mas não conseguem colocar os 2 pés na terra da libertação. Mas Deus me trouxe nessa noite para te dizer que isso acaba hoje. Você não vai só entrar, você vai entrar, vai acessar e vai desfrutar do que essa terra tem para você. Deus me trouxe hoje aqui para dizer que isso termina hoje. Hoje você rompe com quase, dá tchau ao quase, se divorcia do quase, tira o quase do vocabulário. A partir de hoje você entra. Pastor, o cego de Jericó poderia ter entrado antes? Eu acredito que sim. Só que se ele tivesse entrado antes, ele entraria cego e sozinho. Agora, Lagoinha, ele vai entrar enxergando e vai entrar acompanhado. Porque não se trata só de entrar, mas como você entra e com quem você entra. Lagoinha, chegou a noite de você entrar em grande estilo. Você vai entrar não sozinho, não cego, vai entrar enxergando e vai entrar na companhia dele, vai entrar com ele. Meu Deus! Fala para esse irmão que está do teu lado, você vai entrar e vai entrar na companhia dele. A história aqui, presta atenção, é sobre o cego de Jericó. Mas Jericó, na verdade, nos foi apresentado pela primeira vez em Josué, sim ou não? Foi em Josué que nós vimos, por meio daquele cenário, o povo de Deus tendo que ir para a terra da promessa. Mas antes, teria que passar por Jericó e enfrentar as muralhas de Jericó. Preste atenção, Jericó nunca foi o destino final. Jericó nunca foi o final do trajeto. Jericó sempre fez parte do processo, seja na história de Josué, como também na história que nós estamos lendo. Jericó sempre fez parte do percurso, Jericó sempre fez parte do caminho, Jericó sempre fez parte da rota. Talvez você não está entendendo, mas essa história está sendo reeditada agora. Não encontre em Google, está dentro da procura. Essa história está sendo reescrita de novo. Essa história está sendo recontada novamente. O que é que nós conhecemos de Jericó? Fala comigo, as suas muralhas. O que é que nós conhecemos de Jericó? As suas muralhas, as suas imponentes muralhas, as suas excelsas muralhas. Mas teve um momento que Deus disse para o povo: rodeie esta cidade 7 dias, e no 7º dia 7 vezes, e na 7ª vez vocês vão gritar. Só uma pessoa pegou. Eu vou dar oportunidade para você se manifestar mais uma vez. Deus disse para o povo: rodeia Jericó 7 dias, no 7º dia 7 vezes, e na 7ª vez você vai gritar.
O povo do grito já chegou, só vem no domingo que vem. E o texto vai nos dizer que a partir do som, do brado, do grito, as muralhas caíram, sim ou não? Volta para a minha história, volta para a nossa história. Volta para a história de hoje. Eu fico a me perguntar: se as muralhas caíram em Josué e o povo, portanto, passou, por que agora nós estamos no Evangelho de Lucas e tem um homem que não passa? Eu vou perguntar mais uma vez: as muralhas caíram em Josué, sim ou não? Mas por que tem um homem que não passa? Se lá milhares de pessoas passaram, por que tem alguém hoje que não consegue entrar? Eu vou te responder: porque não adianta ficar assistindo as muralhas dos outros caindo, enquanto as tuas ainda estão de pé. Porque não adianta ficar contando as histórias dos outros, quando na verdade Deus quer contar a tua história. Porque não adianta ficar vivendo das experiências dos outros, quando Deus quer que você viva as tuas experiências. Deixa eu perguntar: por que você faz tudo aquilo que pessoas te mandam fazer, mas não faz aquilo que a palavra te ordena fazer? Por que você faz tudo aquilo que coach está dizendo para você fazer, mas não faz aquilo que Deus te ordena fazer? Por que você faz tudo aquilo que pessoas que nunca conquistaram nada na vida te mandam fazer, e não faz aquilo que os heróis da fé fizeram? Por que você faz aquilo que livro de autoajuda te manda fazer, mas não faz aquilo que as escrituras te mandam fazer? Em Josué, o povo gritou, as muralhas caíram. Eu vou repetir: em Josué o povo gritou, as muralhas caíram. No Evangelho de Lucas, um cego gritou e a visão foi retomada. Desperta esse irmão que está do teu lado e diz para ele: por que você não está gritando ainda? Por que você não está fazendo barulho? Glória a Deus! Glória a Deus! Se a Bíblia te diz para descer do barco, desce do barco, porque certamente você vai caminhar sobre as águas. Se a Bíblia te manda jogar a pedra, joga a pedra, porque o gigante vai cair. Se a Bíblia te diz para gritar, grita, porque mais uma vez as muralhas irão pro chão. Tem momentos que Deus pede para você fazer silêncio, mas também há momentos que Deus pede para você gritar. Há momentos que Deus pede para você bradar. Há momentos que Deus pede para você arrancar do peito esse grito. Há momentos que Deus pede para você arrancar dessa garganta. Pastor, se o cego só precisava gritar para entrar, por que ele não gritou antes? Porque ele precisava de um Josué. Só os carismáticos pegaram. Sacerdotes já tinham passado do lado dele e ele ficou quietinho. Levitas passaram por perto dele e ele ficou quietinho. Homens importantes passaram por perto dele e ele ficou quietinho.
provavelmente ele dizia: esse daí não tem poder de fazer muralhas cair. Esse daí não tem poder de derrubar muralhas. Posso começar a pregar? Tem gente gritando para quem não tem poder de derrubar muralhas. Aquela cartomante não tem poder de derrubar muralhas. Aquela feiticeira não tem poder de derrubar muralhas. Aquele sacerdote não tem poder de derrubar muralhas. Só um tem o poder de derrubar muralhas, e ele é aquele que caminha sobre as águas, levanta paralítico, dá vista aos cegos, cura os enfermos. Ao som da sua voz, tempo e tempestade cessam. Ele é aquele que era, que é, que há de vir, o alfa, o ômega, o início e o fim. Tudo aquilo que existe só existe por causa dele, e ele é chamado de Jesus, filho de Davi. Glória a Deus. 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 O cego perguntou, diz o texto, depois de ouvir o barulho, o que era aquilo? Depois de ouvir o barulho, o cego perguntou o que era aquilo. Ele não perguntou, presta atenção, quem é esse? Ele gritou, ele perguntou, o que é aquilo? O que chamou a atenção do cego no primeiro momento foi o movimento. Presta atenção. O que chamou a atenção do cego no primeiro momento foi o barulho. Mas o barulho e o movimento só existia por causa de uma pessoa. Você até pode ter sido atraído em um primeiro momento por causa do movimento, mas se vai ficar por causa da pessoa. Telão de LED pode ter te atraído no primeiro momento, mas se vai ficar por causa da pessoa. A placa lá na frente pode ter te atraído no primeiro momento, mas se vai ficar por causa da pessoa. As cadeiras confortáveis podem ter te atraído no primeiro momento, mas se vai ficar por causa das pessoas. Porque você pode ter vindo até por causa daquilo, mas vai ficar por causa daquele. Porque todas as coisas são por ele, pra ele e por meio dele. As cadeiras, os telões de LED, as mãos que se levantam, as cadeiras, por ele, pra ele e por meio dela. Você até pode ter sido atraído aqui por causa da placa, mas vai ficar por causa dele. Os telões de LED podem ter te atraído no primeiro momento, mas se vai ficar por causa dele. O mensageiro pode ter até te atraído em um primeiro momento, mas se vai fica por causa dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O cego perguntou, o que é? Responderam, não é o que é quem. Ai meu Deus. Não é o que é, meu filho, é quem. Acontece que quando disseram assim para ele, presta atenção, não vai encontrar em nenhum lugar. Quando disseram assim para ele, é Jesus. Sabe o que ele ouviu? Josué. Só os carismáticos sabem. Jesus e Josué no aramaico significa a mesma coisa, Yeshua. Então quando disseram para ele Jesus, na mente dele fez, é Josué, aquele que derruba muralha chegou,
Aquele que coloca muralhas no chão está passando. Aquele que tem todo o poder está no nosso meio. Aquele que era, que é e que há de vir está na nossa presença. Aquele que tem governo, domínio, poder e autoridade chega. Tem muita gente aqui, hein? Tem muita gente aqui que está com o grito entalado na garganta. Tem muita gente aqui que está com um clamor reprimido dentro do peito, assim como esse cego. Já tinha passado o levita, já tinha passado o sacerdote, já tinha passado feiticeira, já tinha passado pessoas importantes. Mas quando esse homem ficou sabendo que quem estava passando era o seu libertador, quando esse homem ficou sabendo que quem estava passando era o seu Josué, quando esse homem ficou sabendo que quem estava passando era Jesus, esse homem disse: esse grito que está entalado na minha garganta não fica mais nem um dia. Esse clamor reprimido dentro do meu peito não fica mais nem uma hora. Se você acredita que Jesus está passando aqui, se você acredita que Josué está passando aqui, solta o grito da garganta, arranca esse clamor do peito. Meu Deus, meu Deus. O povo do grito já chegou, eu vou ter que chamar de novo. Dizia ele: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Será que você pode repetir no 3 comigo? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Está preparado? 1, 2, 3. Deixa eu te perguntar, qual era o nome do cego? Qual era o nome do cego? Fala comigo. Bartimeu. Bartimeu, Bar, que significa filho. Então o nome dele significava filho de Timeu. Então todas as vezes que perguntavam para ele: quem você é? Ele dizia: eu sou o filho do Timeu. Por que você não entra? Porque eu sou o filho do Timeu. Por que você não acessa? Porque eu sou o filho do Timeu. Por que você não avança? Porque eu sou o filho do Timeu. Por que você não consegue? Porque eu sou o filho do Timeu. Quem é? O filho de Davi. Eu sou o filho de Timeu. Eu não posso, eu não consigo, eu sou limitado. Mas lá está vindo aquele que é o filho de Davi. Ele pode, ele consegue, ele é ilimitado, ele tem todo o poder. Eu sou o filho de Timeu, mas está chegando aquele que é o filho de Davi. Como estava o cego? Repete comigo. Assentado. Como estava o cego? À beira do caminho, nos diz o texto. Olha para mim. Ele não estava no caminho, tampouco obstruindo o caminho. Vou repetir. Alguém vai ter que entender. Ele não estava no caminho, mas também não estava obstruindo o caminho. Ele não estava no caminho, porque tem, vai ficar estreito. Porque tem gente, não nessa igreja, em outro planeta, que está no caminho para, na verdade, obstruir aqueles que querem ir pelo caminho. É verdade ou não é? Tem gente que não deseja estar no caminho, mas também não deixa entrar quem quer. Vai falar. Tem gente que tem
cara de crente, mas é só cara. Não olha para o lado, sempre para frente, para não dar sinais e pistas. Tem gente que se veste como crente, mas é só a roupa. Tem gente que dá paz do Senhor com uma voz grossa de profeta, mas é só a voz. Tem gente que tem o jeito, mas é só o jeito. Tem gente que vem para... Ai, meu... Tem gente que vem para a igreja, mas não é igreja. Tem gente que jejua, mas na verdade está fazendo é dieta. Me segura, Senhor, senão eu vou dizer tudo hoje. Eu vou desenrolar uma. Olha para mim. Ele não estava no caminho. O texto vai nos dizer que ele estava à beira do caminho, para não obstruir aqueles que queriam ir pelo caminho. Mas por mais que ele não estivesse no caminho, ele estava fazendo aquilo que muita gente que estava no caminho não estava fazendo. Ele estava clamando. Eu penso que a igreja brasileira precisa aprender mais com este cego. A multidão, nos diz o texto, que fazia barulho. O cego oferecia clamor. Enquanto ele oferecia clamor, o caminho o notou. Enquanto ele oferecia clamor, o caminho o chamou. Enquanto ele oferecia clamor, o caminho o perguntou. Enquanto ele oferecia clamor, o caminho o curou. Porque tem muita gente usando do caminho, quando na verdade deveria estar no caminho. Quem vive de barulho, usa o caminho. Mas quem vive de clamor, encontrou no caminho o seu destino. Posso continuar? Porque vai estreitar mais um pouquinho. Deixo. Ele já me tomou. O texto diz que quando esse homem começa a gritar, os que estavam passando começam a repreendê-lo, pedindo para que ele se cale. Engraçado, presta atenção, que a multidão que lá no início oferece a ele as primeiras informações é a mesma multidão que depois tenta silenciá-lo. Escuta o que eu vou dizer para você nunca mais esquecer. Presta atenção no que eu vou te dizer. Enquanto você é só um curioso, a multidão te ajuda. Mas quando você decide se tornar discípulo, a multidão te repreende. Posso estreitar? Só um cadinho? Ai, falo ou não falo? Por sua conta e risco. Enquanto você vinha esporadicamente para a igreja, não tinha problema nenhum. Mas no dia que você entendeu de vir todo domingo, se estabeleceu a Terceira Guerra Mundial. Olha para mim que eu vou terminar já. Olha para mim. Ai, meu Deus. Enquanto você vinha e esquentava banco, não tinha problema. No dia que você se levantou para servir por novas histórias, o apocalipse.
se eu falar o que eu estou pensando, você não volta domingo. Me promete que você volta? Que caia por terra todo olhar fulminante sobre a minha vida. Enquanto você vinha, ai meu, eu vou falar, tá travando. É o Satanás. Enquanto você vinha e era infiel. Ok, vai mudar o clima. Preste atenção. Enquanto você vinha e era infiel nos teus dízimos e nas tuas ofertas, fofo, estava tudo bem. No dia que você passou a ser fiel nos teus dízimos e nas tuas ofertas, alguém do teu lado se endemoniou. Falei que ia mudar o clima. A multidão só está com você enquanto você é multidão. Mas quando você decide elevar o nível, a multidão que estava, agora ela te rompe, ela repreende, ela reprime, ela não está mais com você. O texto vai dizer que a multidão passava por ele, sim ou não? A multidão passava pela sua vida. Lagoinha, agora eu te pergunto: até quando? Até quando você vai permitir com que passantes mudem o tom da tua voz e o texto que sai da tua boca? Até quando você vai permitir com que pessoas que só estão passando arranque de você aquilo que Deus te deu? Até quando você vai permitir com que pessoas que não estão compromissadas com você retirem de você aquilo que Deus colocou na tua mão? Ele grita muito quando prega, ele corre muito quando prega, ele agita muito quando prega. Meu amigo, entre ficar com a multidão, eu fico com o Nazareno. Entre ficar com os passantes, eu fico com aqueles que estão comigo. A diferença entre a multidão e Jesus é que a multidão passava, Jesus parou. Ei, me ouve. Para de perder tempo com quem está passando na tua vida e começa a gastar tempo com quem para. Será que alguém poderia dar um aleluia e um glória a Deus? A multidão, diz o texto, pedia para ele se calar. A multidão, isso minha irmã, pedia para ele fazer silêncio. Acontece que quanto mais pedia para ele se calar, mais ele gritava. Quanto mais a multidão dizia fica quieto, mais ele gritava. Fala para esse irmão que está do teu lado: tem mais volume aí que eu sei. Fala para ele: tem mais volume aí que eu sei. Fala para ele. Fala para ele, por que você não está gritando? Fala para ele: tem mais volume aí que eu sei. Você tem duas opções diante das contrariedades: silenciar ao som daqueles que querem te calar, ou aumentar as caixas amplificadoras, aumentar o volume e gritar ainda mais alto. Eu tenho absoluta certeza que quanto mais diziam para esse cego para, mais ele gritava. Quanto mais dizia para esse cego fica quieto, mais ele gritava. Quanto mais dizia para esse cego silencia, mais ele gritava. Quanto mais dizia para esse cego emudece, mais ele gritava. Aumenta o volume, aumenta o volume, liga as caixas amplificadoras, aumenta o volume. A repreensão
na vida desse cego servia como combustível para ele gritar ainda mais alto. Tem mais volume aí que eu sei. Eu acho que você não está entendendo. Hoje é o culto do grito. Tem mais volume aí que eu sei. Tem mais volume aí que eu sei. Essa luta que veio sobre a tua vida veio para te mostrar que tem mais volume aí. Essa crítica que veio contra você veio para te mostrar que tem mais volume aí. Esse levante que veio contra você veio para te mostrar que tem mais volume aí. Enquanto tem gente dizendo assim para você, para. Enquanto tem gente dizendo assim para você, fica quieto. Enquanto tem gente dizendo assim para você, silencia. Enquanto tem gente dizendo assim para você, emudece. Os céus estão dizendo, não para não. Os céus estão dizendo, continua gritando. Os céus estão dizendo, continua clamando. Os céus continuam dizendo, avança. Os céus continuam dizendo, vai para cima. Olha para esse irmão que está do teu lado e diz assim para ele, meu irmão, eu sou daqueles que está com você. Eu falo para ele, eu sou daqueles que acreditam em você. E meu irmão, fala para ele, vai para cima, não para. Eu já estou terminando. Você calado, quietinho, emudecido, olha para mim, não incomoda ninguém. Agora inventa de gritar, Jesus, Jesus, filho de Davi. Meu Deus, todas as irmãs do círculo de oração estão aqui. Se tem alguma irmã do círculo de oração, te manifesta aí, varoa. Se tem algum irmão do monte, se manifesta aí, varão. Presta atenção. O cego, diante da repreensão, sabe o que é que ele faz? Ele aumenta o volume, mas ele também não muda o texto. Vai estreitar. Diante da repreensão, o cego, ele aumenta o volume, mas ele mantém o texto. Jesus, filho de Davi. Eu vou repetir. Jesus, filho de Davi. Ele aumenta o volume, mas ele mantém o texto. Ele aumenta o volume, mas ele mantém a mensagem. Não faça gracinha com uma palavra. Nem queira agradar geral. Lagoinha, Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: aumenta o teu volume, mas mantenha o texto. Aumenta o volume, mas mantenha a mensagem. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer que Ele quer uma igreja que aumente o volume, mas também uma igreja que tenha coragem de manter o texto. Uma igreja que tenha coragem de manter a mensagem. Aumenta o volume, mas mantém o texto. Tem gente que está gritando até mais do que você, mas já derrubou os fundamentos. Tem gente que tem um volume até maior do que o teu, mas já quebrou os princípios. Tem gente que está gritando mais alto do que você, mas já rasgou páginas da Bíblia. Tem gente que está falando mais alto do que você, mas já arriscou os mandamentos. Deus me trouxe hoje aqui para dizer: Lagoinha,
aumenta o som, eleva o nível, aumenta as caixas amplificadoras, mas mantenha o texto, mantenha a mensagem, mantenha os princípios, mantenha os valores, mantenha os fundamentos. Fala para esse irmão que está do teu lado, aumenta o volume, mas mantenha o texto. Jesus parou, diz o texto, e mandou que lhe trouxesse. Jesus parou, diz o texto, e pediu para que trouxessem o cego. Olha para mim, eu já vou terminar. E está tudo bem, fique em paz. Para, por favor. Para. Que vontade de uma vigia. Jesus parou, diz o texto, e mandou que trouxessem um cego. Olha para mim. Jesus tinha uma multidão que o cercava, mas mesmo diante de uma multidão que o cercava, não perdeu a capacidade de olhar para o indivíduo. E isso se chama compaixão. Isso se chama empatia. Ali estava não só um cego, mas também um mendigo. Alguém que não sabia para onde ir e não tinha lugar onde ficar. Eu vou repetir. Alguém que não sabia para onde ir, mas também não tinha lugar em que ficar. E o texto vai nos dizer que Jesus parou. O texto vai nos dizer lá no livro de Marcos, que assim que Jesus manda chamá-lo, eu já estou terminando, ele lança a capa fora. Presta atenção, você que gosta das minúcias do texto. E no livro de Marcos, o evangelista vai dizer que ele lança a capa fora. E ele só não lança a capa fora, como ele também dá um salto. Só que, olha para mim, cego não dá salto, cego apalpa. Eu vou repetir, cego não pula, cego apalpa. Pastor, o que isso significa? Significa que Bartimeu ainda não estava cego. Significa que Bartimeu ainda estava cego, porém já se comportava como alguém que enxergava tudo. Sabe o nome disso? A antecipação da alegria, o posicionamento antecipado, o comportamento antecipado. Ei, o teu filho que saiu de dentro de casa, posso te dizer uma coisa? Começa a arrumar o quarto, porque ele vai voltar. Ei, aquele financiamento da casa própria que não saiu, fica tranquilo, começa a arrumar as malas, porque os céus já estão redigindo as escrituras. Ei, o terapeuta pediu para você se divorciar. Faz isso não, faz diferente. Promove uma lua de mel de dar inveja, uma lua de mel de arromba. Porque o que Deus uniu ninguém separa. O contador falou para você: decreta falência, decreta não, dobra a aposta, porque aquilo que Deus colocou na tua mão, matemática nenhuma vai arrancar. A alegria da antecipação, a postura da antecipação, o comportamento da antecipação. Recebe aí, meu irmão, você que está com a mão levantada, a alegria, o casal, recebe a alegria da antecipação. Recebe agora aquilo que Deus projetou a teu respeito. Fica tranquilo, os homens estão dizendo que não, mas quem são eles perto daquele que é o Criador, aquele que já registrou, aquele que escreveu o teu nome na palma. O texto vai dizer, porque eu vou ser fiel ao texto, que quando o cego é chamado por Jesus, o texto vai dizer que ele lança, preste atenção, ele lança a capa fora, ele não guarda a capa no canto, isso fala muito, ele lança a capa fora. Talvez você não saiba disso,
A capa, durante o dia, era o recipiente para ele receber as esmolas. Durante a noite, essa capa servia como proteção, servia como cobertor, servia como esconderijo. Quando esse cego lança a capa fora, o que ele está dizendo é: a partir de hoje, Ele é o meu sustento. A partir de hoje, Ele é a minha provisão. A partir de hoje, Ele é o meu alimento. A partir de hoje, Ele é quem me guarda, Ele é quem me cuida, Ele é quem me protege, Ele é quem me esconde. Tem gente batendo no peito e dizendo assim: quem te mantém sou eu. Tem gente batendo no peito e dizendo para você, humilhando: quem te alimenta sou eu. Tem gente batendo no peito e dizendo: sou eu que sou aqui o provedor na tua vida. Sabe o que é que Deus me pede para te dizer? É não. É não. Porque quem te sustenta é Deus. Quem provê na tua vida é Deus. Quem te alimenta é Deus. Quem te guarda é Deus. Quem te protege é Deus. Quem te esconde é Deus. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Presta atenção, e eu já vou terminar por aqui. Aquele momento, na condição de mendigo, presta atenção. Esse homem nunca tinha recebido uma pergunta como essa. Essa pergunta na vida desse homem foi algo inédito, histórico. Porque até então, na condição de mendigo, as pessoas davam para ele aquilo que elas tinham e não aquilo que ele precisava. Eu vou repetir. As pessoas não davam para ele aquilo que ele precisava. As pessoas na condição de mendigo davam para ele aquilo que elas tinham, natural. Só que pela primeira vez em toda a história, de forma inédita, alguém diz: o que queres que eu te faça? Pela primeira vez, de forma inédita em toda a história, alguém está dizendo: eu não vou te dar aquilo que eu tenho, eu vou te dar aquilo que você quer. Todo mendigo tem como condição receber aquilo que as pessoas têm a dar, mas filhos têm o poder de escolher. Mendigo não escolhe, filhos têm o poder de optar. Sabe o que é que Jesus está me dizendo nessa noite para muitos de vocês? Ele está colocando um cardápio na tua frente assim, ó. Porque até então você sobrevivia do que caía no chão, das migalhas, daquilo que ficava na beira do caminho, daquilo que as pessoas tinham para te dar. Mas nessa noite, Deus, Jesus, está restaurando em você o poder da escolha. Está colocando um cardápio e está dizendo: escolhe. Escolhe, porque você não é mendigo, você é filho. Escolhe, porque você não é pedinte, você é filho. Escolhe, porque você é filho. Vai se colocando de pé. Se deixar, eu não paro hoje. Eu estou tomado. O que você quer? Perguntou Jesus. Ele respondeu: eu quero ver. Então Jesus respondeu: veja, a tua fé te salvou. Presta atenção. No relato de Mateus, a respeito do mesmo texto, diz o evangelista que havia 2 cegos e não um. Mas eu te pergunto, por que Bartimeu recebeu tanta notoriedade, uma vez que havia mais de um cego? Eu vou te responder: porque ele clamou. Havia uma multidão, mas por que Zaqueu recebeu tanta notoriedade em meio à multidão? Porque ele clamou. Haviam pessoas no meio daquela multidão com situações ainda mais complexas, mais profundas do que Bartimeu. Mas eu te pergunto, por que ele recebeu tanta notoriedade? Porque ele clamou. O texto termina dizendo
que ao ser curado, imediatamente ele passou a seguir Jesus. Imediatamente, ele não pensou duas vezes. Não havia uma outra opção, não havia uma outra saída. Ele começou a seguir Jesus. Olha para mim. Olha para mim. Muitos foram curados. Mesmo depois de serem curados, essas pessoas voltaram para seus afazeres. Muitos foram curados e depois de terem sido curados, voltaram para as suas vidas. Muitos foram curados e depois de terem sido curados, voltaram para a sua casa, voltaram para o seu cotidiano. Bartimeu não. Bartimeu não. Ele descobriu que mais valioso do que o milagre que ele recebeu era o Messias. Ele descobriu que mais valioso do que a bênção que ele recebeu era o abençoador. Ele descobriu que mais valiosa do que a salvação que ele recebeu era o Salvador. Ele descobriu que mais valioso do que o presente que ele recebeu era a presença. De Jericó, Jesus estava indo para Jerusalém. De Jericó, Jesus estava indo para a cruz. E sabe quem estava com ele, Lide? Bartimeu. Jesus não estava indo para um spa. Jesus estava indo para o túmulo. E sabe quem estava do lado dele? Bartimeu. Jesus não estava indo para um hotel 5 estrelas. Jesus estava indo para o madeiro. E sabe quem estava com ele? Bartimeu. Pastor, depois que esse homem foi curado, porque esse homem não voltou para sua casa, não voltou para sua vida, não voltou para os seus afazeres, não voltou para o seu cotidiano, porque ele entendeu que não havia mais sentido na sua vida longe dele. Porque ele entendeu que não havia mais alegria na sua vida longe dele. Porque ele entendeu que não havia mais porquê na sua vida longe dele. Porque ele entendeu que ele era tudo que ele tinha. Porque ele entendeu que ele era suficiente. Porque ele entendeu que sem ele não viveria mais. Aquele que gritou mais alto também foi aquele que aumentou o nível da sua renúncia. Aquele que gritou até ser notado também foi aquele que aumentou o nível da sua entrega. Ele largou a capa, ele largou a multidão, ele largou os seus afazeres, ele largou os seus medos, ele largou os seus fantasmas, ele largou os seus contratempos e seguiu. Aquele que estava à beira do caminho, agora encontrou o caminho. Aquele que estava à margem, agora encontrou o seu destino. Deixa eu dizer algo para você e eu termino agora. Zaqueu se acordou, assim como você, no dia de hoje. E para Zaqueu era um dia qualquer, como todos os outros, porque todos os dias era a mesma coisa. Até o dia que ele se encontrou com Jesus. Até o dia que ele encontrou Jesus à beira do caminho. Jesus, presta atenção, não só mudou aquilo que ele era, como também não só mudou aquilo que, da maneira como ele se encontrava, como também não só mudou o seu destino, Jesus mudou a sua vida como um todo. Esse mesmo Jesus, Lagoinha, está passando aqui, e você vai entrar com ele em Jericó, mas Jericó não é o destino, Jerusalém é o destino. E ele está passando aqui, e ele está dizendo: vem, grita, brada, faz alguma coisa, porque eu vou mudar o teu passado, eu vou mudar o teu presente, mas eu também vou mudar o teu futuro.